Olá pessoal, sou o Sr. Reis e hoje eu tô aqui para fazer mais uma crítica, dessa vez para o mangá Blame, do autor Tsutomu Nihei, que ficou extremamente conhecido depois, dessa obra-prima criada por ele, chamada Blame. E antes de eu começar a crítica, eu gostaria de dar dois alertas para você. Primeiro, que esse mangá ele não vai tratar dos temas principais de forma muito expositiva, e isso significa que você vai ter que prestar bastante atenção durante a sua leitura nos conceitos que estão sendo apresentados no diálogo dos personagens. Vai ter que prestar atenção, teorizar e compreender o que está querendo ser dito e o que é para ser feito dentro da obra. Segundo alerta que eu gostaria de dar é o fato do autor contar a história de forma picotada. Isso significa que você vai ter a sensação de estar lendo um mangá com mini histórias, né? Em cada capítulo você vai ter uma mini história, mas isso é proposital, porque a jornada ela dura vários anos, então é comum que o protagonista, enquanto ele esteja caminhando por essa superestrutura em que ele está, ele encontre várias civilizações diferentes, várias pessoas diferentes. E essas pessoas não vão ter nenhuma ligação profunda com ele, porque ele vai estar só passando para atingir o próximo nível e assim por diante. Dito isso, eu gostaria de ir para as críticas em si. A primeira crítica que eu gostaria de fazer é uma crítica negativa. O Nihei, ele é um bom desenhista, sim, ele consegue ter um trabalho de ambientação perfeito, as estruturas, as construções, os seres que o protagonista enfrenta durante a jornada dele, que são muito sci-fi, né, por assim dizer, mas em compensação ele não consegue desenhar direito os rostos dos personagens, então você vai ver algumas abominações durante a leitura. Não é algo que me incomodou muito, na verdade. Isso daí não conseguia me distrair do fato das estruturas e de tudo ao redor ser muito bonito e da própria história ser muito interessante também. Mas é um ponto realmente negativo que é o fato dos personagens às vezes serem estranhos. Eu sei que algumas pessoas vão prestar atenção nisso. Mas em compensação, você tem, como eu disse, as construções que são muito bem feitas. Tem vários tipos de construções, é muito diverso. Você nunca vai ver o protagonista passando por um lugar que é muito parecido com o anterior. O Nihil tem uma imaginação ótima para criar esses tipos de coisa. É muito bom você ver essas coisas imensas assim, né? Daquela sensação interessante de insignificância. O Nihei ele gosta de desenhar quadros onde o personagem está bem distante e a gente está tendo uma visão bem ampla de onde ele está, para que a gente tenha uma noção de quão grande é o lugar onde ele está inserido. E isso me faz perguntar o que precisou a humanidade fazer para chegar a um ponto onde ela consegue criar essas coisas. E se foi a humanidade que criou essas coisas, porque é uma das teorias que envolve a história do mangá, porque se você ainda não percebeu, como eu disse no primeiro alerta, esse daqui é um daqueles mangás que não vai te dar todas as respostas. Você vai acabar a leitura e ainda vai faltar coisa para você. Você vai ter que teorizar, você vai ter que compreender, refletir sobre o que você leu para tentar entender o que aconteceu. Mas eu não vejo isso como uma forma negativa, né? Às vezes é bom você pensar um pouco sobre o que aconteceu. E mesmo que você não entenda certos conceitos, no final do dia, ainda assim vai ser uma leitura muito agradável para você. Outro ponto que eu gostaria de abordar é a própria jornada. A sensação de jornada é muito agradável. Toda jornada que a gente vê em qualquer tipo de obra passa essa sensação reflexiva, essa sensação de maturidade até, mesmo que o protagonista não tenha um desenvolvimento de personalidade dentro da obra, o que eu não vejo como um problema, mas ainda assim o tema jornada está carregado de peso simbólico e é quase impossível a gente não ler uma obra ou ver uma obra sem associar com a nossa própria vida ou algo assim. Isso foi uma coisa que eu observei nos comentários das pessoas que estavam lendo junto comigo, na qual eles gostavam de associar a jornada do protagonista em relação à própria vida. Isso é muito interessante porque em certos momentos o protagonista está em locais desolados, locais que não tem absolutamente ninguém para ele conversar, e esses lugares são completamente desprovidos de luz, ou quase desprovidos de luz. E isso dá para fazer várias cenas reflexivas, várias cenas simbólicas. Eu vou estar passando as imagens aí para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E só por isso daqui eu já leria o mangá. É um ótimo mangá de jornada. É incrível como um mangá de ficção científica tão denso consegue trazer esse negócio de jornada. Eu aposto que se eu pegasse um mangá de sci-fi, você provavelmente não iria esperar que ia tratar de um tema de jornada, né? Mas é algo que Blame faz aqui e faz de forma excelente. Outra coisa que eu poderia falar é como os conceitos de ficção científica são tão abundantes nessa obra que às vezes faz com que você se sinta sufocado. Sufocado no sentido do porque todos os indivíduos, quase tudo que está, né, no mangá, parece ser artificial.
E às vezes você fica nessa ansiedade de encontrar algo que não seja de metal ou concreto. Tem algo em relação às coisas que a gente vê ao nosso redor no dia a dia, como as plantas, os animais, o céu azul, que realmente faz uma grande diferença. Quando você está nesse mundo sombrio, que tudo que você tem ao seu redor é um metal frio e o concreto que é completamente indiferente a você, você meio que sente saudade da vida que irradia dessas coisas simples que a gente está acostumado. E foi algo que eu senti bastante durante a leitura. Não é algo que eu considero desagradável a médio nem a longo prazo. É algo que você pode se sentir sim sufocado, mas que no final do dia você vai lembrar disso como de uma forma agradável. É algo bom para dentro do mangá, porque faz sentido, certo? É uma estrutura gigantesca artificial, então você vai sentir como dentro dela. Confortável que não é. Outro ponto positivo que eu gostaria de falar é as lutas. As lutas são muito bem feitas. Os personagens eles são sobre-humanos, isso significa que você vai ver lutas onde envolve bastante destruição, onde eles podem se brutalizar à vontade porque eles não vão morrer de forma muito fácil. Até porque certas criaturas, como eu disse, não são seres humanos. Certas criaturas são sintéticos, coisas que eu nem ao menos sei explicar direito, porque é um certo mistério do mangá que precisa ser teorizado. E você vai ver bastante destruição ao estilo Superman vs Zod, caso você tenha assistido Homem de Aço. Eles vão destruir tudo ao redor enquanto estão lutando, e eu gostei bastante daquela sensação épica. O protagonista carrega uma arma de raios gravitacionais que, por si só, já causa bastante destruição. É uma arma bastante potente, que é bastante mencionada e conhecida pelos outros personagens ao redor do protagonista. Se eu não me engano, teve uma pequena informação dentro do mangá que diz que um dos tiros da arma conseguiu fazer um buraco de profundidade de 70 quilômetros. Então, só por isso você já deve ter uma ideia do quão poderosa é. E é só uma arminhazinha pequena. E você não espera. Mas, voltando ao assunto, sim, as lutas são ótimas, vocês vão gostar sim. Os vilões são muito bem feitos. O design deles é excelente, assim como as estruturas. O Nihei, ele realmente tem essa forma original de desenhar os robôs, os sintéticos, eu vou chamar. Você pode chamar de ambos, caso você queira. Na verdade, não sou nem só os sintéticos, alguém pode vir aqui reclamar, pode ser também o departamento de defesa. Mas, em geral, os inimigos são muito bem desenhados, os robôs são muito bem desenhados, os designs são muito bem feitos. Agora falando do protagonista Killy. O Killy, ele é o tipo lobo solitário, que fala pouco e sabe ser bem maneiro na hora certa. Então você já sabe o que esperar, porque ele é um tipo de protagonista que você já deve estar acostumado em várias obras. É um arquétipo muito comum que você vê por aí, não só em animes e mangás, mas em filmes e livros também, em séries também. O que ele pode ser que tenha uma certa insatisfação em relação à personalidade dele, porque ele não tem nenhum desenvolvimento de personalidade, mas eu acho isso bastante. Acho que isso faz bastante sentido dentro da obra, porque a jornada dura séculos e o protagonista tem horas que não fala com ninguém por anos. Então faz completo sentido que ele seja essa pessoa completamente fechada dentro de si mesma. E só fala o que é necessário quando encontra outras civilizações. Ele só pergunta sobre aquilo que ele quer achar das pessoas. E ele não tem mais nenhum interesse em interagir ou criar relações mais profundas com as pessoas. Só tem uma vez que isso acontece. Não vou dar spoiler de como isso acontece, de quando isso acontece. Mas, fora isso, você não vai ver o protagonista se relacionando com ninguém. Não espere garotas fofas de animes ou coisas do tipo. É um mangá que, na verdade, tem muito pouco calor humano. Tem pouco disso. Como eu já tinha falado antes, é quase sufocante em relação aos conceitos sci-fi. E quando a gente trata de relacionamentos humanos, já não tem um brilho, não tem nada disso. Não tem nem aperto de mão, nem abraço. Então, você já deve ter uma ideia do que eu tô falando. Mas eu não vejo isso como uma forma negativa. Na verdade, isso traz certos elementos próprios pro mangá. E eu acho que, no conjunto, isso se torna agradável. E isso é o bastante por hoje, eu acredito. A nota que eu vou dar para Blame é 9. Mesmo após o término da obra, eu ainda consigo me lembrar do Killy andando pelas diferentes estruturas naquela escuridão, subindo, descendo, encontrando materiais diversos, seres diversos. Então é algo que realmente me marcou bastante, mesmo após o término da leitura. Ele fazendo tudo o possível e passando por todo tipo de dificuldade para ele conseguir completar a missão que ele precisa completar. Dá uma sensação bastante agradável ler isso. Então eu realmente espero que vocês tenham se interessado pela leitura e que caso vocês leiam, vocês tenham uma experiência tão agradável ou mais agradável do que eu tive. E isso foi a minha crítica sobre Blame.